E aí galera, a aula dessa semana a gente vai continuar números complexos, trabalhar com radiciação, que é a segunda fórmula de Moivre, ok? Bom, lembrando que para essa aula assistam a videoaula, leiam o material impresso, tá? Para depois poder resolver os exercícios no caderno, ok? Bom, então vamos lá. Bom, a radiciação a gente vai trabalhar aqui. Ó, vamos ver a definição. Dado um número complexo z e um número natural n maior que 1, definimos o quê? Que a raiz enésima de z é um número complexo ômega tal que ômega elevado a n é igual a z. Ok? Então, por exemplo, ó, os números 2 menos 2, menos 2i e 2i são raízes quartas do número complexo 16. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar a quarta, vai dar 16, né? A mesma coisa acontece com menos 2 elevado à quarta, 16. 2i elevado à quarta também é 16, assim como menos 2i elevado à quarta também é 16, certo? Então, nós temos aqui, ó, raízes quartas de 16, quem são? 2, menos 2, 2i, menos 2i, tá? Bom, aqui a gente vai ver um método para estar calculando essas raízes enésimas de um número complexo, né? Não assusta com a fórmula não, nós temos aqui a formulinha, tá? Que é a segunda fórmula, porém, o que acontece? Ela é fácil de estar utilizando, certo? Então, ó, a fórmula eu tenho aqui, ó, 1 ômega k igual a raiz enésima, certo? Do módulo de z, que multiplica o cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais i vezes seno de θ mais 2kπ sobre n. Bom, quais são as particularidades dessa fórmula, né? Lembrando que meu n é o expoente, né? Então, se eu quero, por exemplo, igual no exercício anterior, raízes quartas, o n é igual a 4, tá? Se for raiz cúbica, o n é 3, raiz quadrada, o n é 2 e assim por diante, tá? Então, e esse k vai variar de 0, começando de 0 até n menos 1. Isso quer dizer o quê? Então, para raiz quarta, eu vou ter 4 menos 1, 3. Então, eu vou ter k valendo 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Certo? Bom, a gente consegue ver isso melhor no exemplo, né? Ó, determine as raízes cúbicas de menos i. Então, meu número complexo é menos i. Como é raiz cúbica, meu n vale 3, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Se eu tenho z igual a menos i, escrever ele na forma trigonométrica, ok? Então, na forma trigonométrica, o que eu vou fazer primeiro? Calcular o módulo, né? Lembrando que o módulo, ó, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, né? Então, ó, ok? Então, vamos lá, né? Ó, aqui faltou um negativo. Então, para z igual a menos i, a gente vai ter a valendo 0, b menos 1, né? Porque ó, a parte real é 0, a parte imaginária é menos 1. Substituindo lá na fórmula do módulo, eu vou ter 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, faço a continha e tenho módulo igual a 1, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Calcular o valor do argumento θ, que é o ângulo, né? Então, ó, lembrando da formulinha, cosseno de θ é igual a sobre ρ. Então, ó, se o a vale 0 e o ρ vale 1, fica 0 sobre 1, que é 0. O seno é b sobre ρ. Lembrando que o b lá era menos 1, então menos 1 dividido por 1, menos 1. Aí, o que eu tenho que fazer? Lembrar lá do círculo trigonométrico. Tá? Por que do círculo? Ó, cosseno que dá 0 e o seno igual a menos 1, de quem aqui? Ó? 270 graus. Porque lá no 270 graus, ó, aqui é o eixo dos senos. Então, o seno vale menos 1 e o cosseno vale 0. Isso quer dizer o que, então? Que meu ângulo é igual a 270 graus. Ou 3π sobre 2. Vou estar utilizando em radiano 3π sobre 2, tá? Então, escrevendo na forma trigonométrica, eu tenho, ó, z igual a ρ vezes cosseno θ mais i seno θ, né? Então, vai ficar z igual, substitui
o módulo que é 1, cosseno de 3π sobre 2 e seno de 3π sobre 2. Lembrando que o 3π sobre 2 eu obtive da onde? Lá no círculo trigonométrico, tá? Então, ó, pela fórmula, o que acontece? Eu tenho raiz cúbica, meu n vai valer 3, certo? Então, eu vou escrever, ó, ômega k, ó, vou comparar essa fórmula aqui e vou estar substituindo nela. Então, vai ficar ômega k é igual, ó, raiz, então, o n aqui é 3, então vai ficar raiz cúbica de quem? Do módulo, só que o módulo nós calculamos que é igual a 1. Aí, cosseno de, aqui era o ângulo θ, que é o 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2 mais 2kπ dividido por 3, que é o valor de n, tá? Aqui, sempre desse lado aqui, ó, é igual ao ângulo aqui, tá? Então, o que eu substituo aqui, vou substituir aqui. Então, o que acontece? Ó, como eu tenho n igual a 3, eu tenho 3 valores de k para substituir. 0, 1 e 2. Porque lá na fórmula é n menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, eu tenho 0, 1 e 2. Então, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou pegar essa fórmula aqui, do ômega k, e substituir. Primeiro, para cá valendo 0, fazer a conta. Para cá valendo 1, fazer a conta. E para cá valendo 2, fazer a conta. Então, ó, substituindo nessa fórmula aqui, ó, o valor de k por 0, eu vou ter, ó, ômega 0, isso quer dizer que vai ser a primeira raiz, tá? Ômega 0 igual a raiz cúbica de 1, que eu tinha, né? Cosseno de 3π sobre 2, mais 2 vezes, aqui era o k, só que eu estou substituindo o k por 0, vezes π sobre 3, aqui é a mesma coisa, tá? Então, agora é só fazer a continha, então vai ficar ômega 0 é igual, então raiz cúbica de 1 é 1. 2 vezes 0 vezes π vai dar 0, certo? Então vai ficar 3π sobre 2 mais 0 dividido por 3. Aqui é a mesma coisa. Então vai ficar ômega 0 é igual. Como está multiplicando por 1, nem preciso colocar, né? Então vai ficar, ó, 3π sobre 2 mais 0 dá 3π sobre 2 dividido por 3. Então, ó, lembra, aqui, ó, divisão de fração. Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Simplifica os 3 aqui. Então, π vezes 1 vai dar π. 2 vezes 1, 2. Então, é π sobre 2, certo? Então, a primeira raiz é, ó, ômega 0 igual a cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Lembrando que π sobre 2 é 90 graus, lembra? Então, se eu quiser escrever na forma algébrica, poderia ter deixado assim. Mas, na forma algébrica, substitui cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Então, vai ficar 0 mais i vezes 1. Então, i vezes 1 dá i. Mais 0, i. Essa é a primeira raiz, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma fórmula e substituir o k agora por 1, tá? Então, vou lá, substituo o k por 1. Ó, substituir o k por 1, vou fazer a continha normalmente. Então, aqui vai ficar, ó, raiz cúbica de 1, que é 1. Ó, 2 vezes 1 vezes π vai dar 2π. Então, vai ficar 3π sobre 2 mais 2π sobre 3. Vou para o cálculo auxiliar. Tenho aqui, ó, 3π sobre 2 mais 2π dividido por 3. Lembra? Tiro o mínimo aqui, né? Então, ó, tirei o mínimo. Vai ficar 2 dividido por 1. 2 vezes 2, 4. Então, 3π mais 4π. 7π sobre 2 dividido por 3. Divisão de fração, né? Inverte a segunda, faço a continha. Então, 7π vezes 1, 7π. 2 vezes 3, 6. Então, o ângulo é 7π sobre 6, certo? Se eu quiser, ó, aqui já está a resposta. Mas se eu quiser escrever na forma algébrica, é só ir lá no círculo e procurar 7π sobre 6. Olha aqui, ó, 7π sobre 6. O cosseno vale menos raiz 3 sobre 2 e o seno menos meio. Eu venho aqui e substituo no lugar do cosseno e seno, certo? Então, aqui está a segunda raiz. A terceira raiz é com o terceiro valor de k. Olha aqui, ó, para cá valendo 2 agora. Vou lá na formulinha, na mesma fórmula, e substituo o k por 2. Ó. Substituo o k por 2 aqui e aqui. Então, fazendo a continha aqui, vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 3π sobre 2 mais 4π dividido por 3. De novo, o mesmo processo, né? Tiro o mínimo. Então, ó, tirando o mínimo aqui, fazendo a conta, eu vou ter 11π sobre 6, certo? Então, vai ficar, ó, ômega 2 igual a cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. Lembra, 11π sobre 6 é o ângulo de quanto? Ó, de 330 graus. Né? Então, se eu quiser substituir o valor do cosseno de 330, ó, que é o raiz 3 sobre 2,
e o seno, que é menos meio, eu substituo, eu tenho a terceira raiz, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que as raízes cúbicas do menos i, que é um número complexo, é o ômega 0, o ômega 1 e o ômega 2. Então, a raiz cúbica de menos i é, a primeira é i, a segunda é menos raiz 3 sobre 2 menos meio vezes i, e a terceira, raiz 3 sobre 2 menos meio vezes i, ok? Então, como são raízes cúbicas, eu tenho 3 raízes. Se fosse raiz quarta, iria ter 4 raízes, assim por diante, ok? Então, a lista de exercício aí está tranquila. Eu peço para calcular aqui as raízes quadradas, raiz quarta e raiz cúbica, ok? O importante é tentar fazer o exercício em casa, tá? Qualquer dúvida, entra no estudo orientado lá no plantão que a gente tira dúvida, tá? Mas o importante é acompanhar passo a passo a resolução desse vídeo, que é a mesma do material impresso, ok? Tranquilo? Bom, boa semana a todos, tá? Se puder, fique em casa. Até mais, até a próxima aula.